Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou falando aqui dos trabalhos científicos e especificamente agora eu vou falar sobre um item que é metodologia, né? Nós já falamos sobre os outros itens, hoje eu vou falar sobre a metodologia. O que vai aqui nessa metodologia, né? Como vocês organizam ela, que é isso que eu vou dizer. Bom, então para a gente falar da metodologia, a gente precisa falar desses itens aqui. Eles não podem faltar, né? Para quem já fez PCM, a professora Marlete já apresentou. Para quem fez a disciplina direitinho, tem o fichamento desses itens, então agora só precisa fazer a paráfrase e organizar, tá bom? Então, olha lá, todos esses itens, eles estão distribuídos lá. Este aqui também, né, vocês podem precisar desse primeiro aqui, que ele fala a área da ciência. No caso de vocês, geralmente é pesquisa empírica, na área de administração, na área da marketing, na área de RH, enfim. E aqui o quadro da amostragem. Então, como é que isso fica aqui? Ó? Vamos lá, então. Vamos entender isso junto, tá bom? Esses itens que eu apresentei aqui para vocês, eles estão todos aqui no ECAD, tá bom? Para vocês olharem e vocês se organizarem. Mas vamos lá. Então, a metodologia. Primeira coisa, então, a gente fala quanto à classificação do tipo de área da ciência. Então, vocês podem falar, geralmente, a pesquisa empírica, na área da administração, na área do marketing, na área do comportamento consumidor, na área do endossamento. Então, vocês podem ir afunilando esse assunto dentro do que vocês estão falando, tá bom? Aí, quanto à natureza, ou ela é básica ou ela é aplicada. No caso da administração, geralmente são pesquisas aplicadas porque a gente não está descobrindo as teorias, a gente está aplicando as teorias já desenvolvidas, ok? E aí aqui você tem o livro da Andrade, que tem na biblioteca, Margarida, para quem fez PCM, para quem não fez, então, pode caçar o livro da Andrade, se não fez o fichamento direitinho. Não me lembro de ter visto ele no SWAP, ok? Então, tem que explicar isso aqui. Quanto aos objetivos? Então, aqui no caso, é exploratória, descritiva ou explicativa? Você vai dizer qual que é o seu. Quanto aos objetivos da pesquisa, essa é uma pesquisa, a pesquisa explicativa, pode ser também chamada de casual, né, onde também ocorre, né, o experimento, né, é a pesquisa. Então, você põe a definição. Ponto final. Isso que é importante, depois que você coloca as definições, quando a gente está falando da metodologia. Depois da definição, você tem que explicar a sua. Né? Então, por exemplo, a explicativa. Pus a definição de explicativa, de preferência usando Malhotra, não pode esquecer. Malhotra é o melhor autor que a gente tem. Tem no... como é que se fala? No ECAD, no SWAP, tá? Também tem ele. Por quê? Ele é um dos principais autores quando ele faz a metodologia, ele escreve sobre a metodologia, sobre os itens da metodologia, com muita propriedade de forma correta. Então, você pode usá-los. É claro que se você for falar, por exemplo, alguns casos específicos, como a gente viu lá e eu expliquei em PCM, vou falar de estudo de caso. Não, aí você tem que falar do IN, né? Você tem que falar do GIL, porque eles que são os renomados e reconhecidos sobre esse tipo de explicação, ok? Então, lá em PCM eu já apresentei isso, mas aí você pode conversar com o seu orientador que ele vai passar para você quais os autores você vai, o que ele quer que você coloque, como quer que você coloque. Combinado? Então, vamos lá. Então, não pode esquecer do Malhotra. Pode ter outros autores, né? Mas o Malhotra não pode faltar. Uma coisa, então, que a gente precisa entender é que o primeiro, aqui, só vamos ter a Margarida Andrade falando sobre isso na biblioteca. Não temos outros autores que falam sobre a questão da natureza. Depois aqui, esses outros aqui, a gente tem, o Malhotra fala sobre todos, tá bom? Então, olha lá. Quanto aos objetivos, então, você vai colocar a explicação do que é, fazendo paráfrase do seu fichamento, e depois você, então, explica a sua. Abordagem, a sua é quanti ou quali? Ah, olha, a abordagem quantitativa é quando acontece isso, coloca lá os dois autores, 3 autores que você pesquisou, que você tem no fichamento, explicando o que é a pesquisa quantitativa. Aí você explica a sua. Nessa pesquisa vai ser realizado. Por que você está dizendo que a sua é quantitativa? Entendeu? Então, você coloca a definição e você explica por que a sua é quantitativa. Procedimentos, mesma coisa. Né? Então, o que vai ser? Vai ser um survey? Vai ser um estudo de caso único? Ah, é um estudo de caso múltiplo? É um experimento? Então, você vai colocar e você vai dizer isso aqui. Né?
Mesma coisa, coloca a definição, coloca o autor explicando a definição, os autores, e depois entra com a explicação do seu procedimento, para convencer a pessoa. Por que olha, eu disse que o meu é experimental, por quê? Ok? Sabe que eu fui fazer uma avaliação de um artigo essa semana, que parecia uma salada russa. Por que parecia uma salada russa? Né? O samba do crioulo doido, sei lá eu. Porque a pessoa dizia que era um experimento, ele ia fazer, o objetivo dele era descobrir por que as pessoas estão aplicando na bolsa, diretamente na bolsa, sem passar por corretoras, e a pesquisa dele era com coleta de dados, é um survey com corretora. Menina, eu falei, gente, o homem é um gênio. Né? Como é que num trabalho só, com um único objetivo, ele consegue usar todas essas metodologias e todos esses procedimentos? Eu falei, nossa, eu nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi uma coisa assim, horrível. Bom, entendido aqui então? Então aqui, o que eu fiz aqui? Aqui eu esmiucei o nosso quadro, tá? Que vocês já conhecem, já viram lá em MTC. Se vocês têm alguma dúvida, procure seu orientador para poder ter as informações e poder desenhar direitinho como que fica no seu texto, tá bom? Aí entrei na amostragem. Bom, então na amostragem tem várias coisas para escrever. Não pode escrever aqui, ó, de novo, malhotra, né? Eu também consegui vários livros, né? Então também dá para arrumar alguns livros para vocês, tá? Pode depois falar que eu posso emprestar. Então, você tem aqui, primeiro, definição da população-alvo, do arcabouço, a técnica da amostragem, o tamanho da amostragem, a execução do tamanho. Às vezes, o aluno coloca esses dois aqui, às vezes acaba ficando no mesmo parágrafo, no mesmo item. Se isso acontecer, você deleta um deles, tá bom? E aqui, eu acho que esse item ele tem que vir para cá, né? Acho que agora faz mais sentido. Ok? Vou pôr esse aqui, porque acho que vai fazer mais sentido vocês já amarrarem as duas coisas. Determinação do tamanho da amostra. Já vai ser a execução, não precisa. E aí, então, venho a escolha da técnica. Por que eu coloquei aqui? Coloquei a técnica detalhada, né? Eu acho que nem preciso colocar isso aqui desse jeito. Porque, às vezes, os alunos não colocam a explicação todinha arrumadinha. Como assim, professora? Olha, se você prestar atenção aqui, ó, amostra probabilística, ela tem vários. Não probabilística, tem vários. Aqui, no caso, esse modelinho que eu peguei são poucas. Mas você tem que explicar. É uma amostra não probabilística, né? Então, se você pegar o livro do nosso amigo Kotler, ele vai ter lá as definições direitinho para você ver qual que é a sua. Então, você vai explicar direitinho qual que é. Então, esses itens que eu coloquei entre colchete é para você retirar isso depois. E a população-alvo? A população-alvo é quem vai responder. Quem são os respondentes da sua pesquisa? Quem é o objeto da sua pesquisa? Ah, são as pessoas que fazem compra pela internet. São, não sei quem são. Né? Pessoas com mais de 10 anos. Pessoas, eu não sei. Tudo bem? E aí, como é que vai ser a coleta? Pelo que eu vi, a maior parte de vocês, ou a entrevista é um questionário. Então, vão explicar. Vão colocar primeiro a definição do que é entrevista. Aí vai dizer, olha, nessa pesquisa, mesma coisa, vai ser um questionário? Explica então qual a definição do questionário, depois explica o seu questionário, não importa se é um formulário ou um questionário, aí você vai entrar com as perguntas, como é que você organizou isso, tá? Então aqui tem o quadro com as variáveis da pesquisa, isso para quem for fazer um questionário. Quem for fazer uma entrevista, então você vai colocar o quadro, roteiro de perguntas, não importa, tá? Você tem que ter para você dizer aqui, poder, a pessoa que for ler, entender o que você está fazendo, tá? E aí vai vir, no caso das quantitativas, vem as variáveis do instrumento de coleta de dados. Então, aqui a primeira teoria, de quem que eu retirei esses itens, né? Aí eu venho aqui com o quadro das questões, nem precisa isso, deixa eu arrumar aqui. Bom, aí então você apresenta, então você tem lá o seu quadro, lembra, quadro é tudo que não tem tabulação e não tem número, né? Então você tem aqui a sua legenda, o número da questão do formulário e os itens. E aqui, né, se você elaborou baseado no trabalho de alguém, se for na íntegra, você pode simplesmente deixar aqui o nome do autor aqui embaixo, ok? Aí você também pode ter perguntas que você montou, né, você é autor, então você coloca também essas questões ali para, né,
no trabalho para mostrar que aquelas foram você que fez, tá bom? Depois eu tenho questões da BEP, então também preciso explicar. Preciso também explicar como faz a conta da BEP. Como que faz aquela conta? Às vezes os alunos colocam metade da tabela, mas não explica direitinho. Como é que você faz aquelas contas da BEP? Como que é o tratamento de dados, né? Como que você vai fazer para você interpretar os dados? Se você estiver falando de qualitativa, também, como é que você vai interpretar, né, o que como é que você vai cuidar disso? Eu vou fazer uma planilha, vou analisar, não sei. O pré-teste do questionário, né? Como é que você vai fazer isso? Para você, como é que você fez? Algumas pessoas responderam, e aí como é que foi esse resultado, etc e tal. Ok? Então é isso, tá? Para você organizar aqui essa parte dessa questão da metodologia, tá bom? Um abraço, pessoal. Bom trabalho para vocês e até a próxima.